Bayern de Munique 4, Flamengo 2. O Flamengo foi derrotado ontem pelo Bayern de Munique lá na Copa do Mundo de Clubes e tá eliminado. E cara, sinceramente, eu deixei para fazer esse vídeo hoje, já na segunda-feira, um dia depois do jogo, porque eu queria pensar um pouco sobre esse jogo, queria avaliar um pouco o que estava sendo falado, tanto pelas torcidas quanto pela imprensa, queria pensar um pouco, avaliar um pouco realmente o que eu enxerguei desse jogo para fazer esse vídeo. E, gente, sinceramente, fazendo aqui a minha análise, e obviamente colocando o clubismo de lado, porque nessa Copa do Mundo de Clubes aqui eu vou fazer a análise totalmente sem clubismo, independente de eu ser palmeirense, independente de eu não gostar do Flamengo, independente de eu não torcer pro Flamengo, independente de eu não ter ficado nem um pouco triste que o Flamengo saiu, mas eu vou fazer aqui uma análise fria e racional do que aconteceu, independente de torcida ou não, de eu ser palmeirense ou não. E, gente, vamos falar a real, o Flamengo, ele não chegou em nenhum momento perto de vencer o jogo. Em nenhum momento ele chegou perto. Eu fiquei vendo muitas coisas, né? As pessoas falando que estão orgulhosas, porque eu tô orgulhoso de como o Flamengo jogou e tal, né? Só que eu entendo a pessoa que pensa isso. Eu entendo a pessoa que pensa isso. Mas eu, particularmente, não concordo. Eu, particularmente, não vejo dessa forma, porque quando o Palmeiras mesmo perdeu para o Chelsea lá em 2022, começo de 22, quando o Palmeiras perdeu lá para o Chelsea nesse formato de mundial do final do ano, que agora é intercontinental, um monte de palmeirense ficou falando isso. Um monte de palmeirense ficou com esse papo de que tava orgulhoso. Ai, porque orgulho, porque eu tô orgulhoso. E, cara, eu nunca comprei essa ideia. Cara, orgulhoso de quê? Orgulhoso de quê, cara? O Palmeiras naquele jogo, beleza, o Palmeiras jogou, fez um jogo ali mais ou menos equilibrado, mais ou menos, o Chelsea foi melhor, o Palmeiras conseguiu deixar o placar empatado até uma prorrogação, mas, cara, o que aconteceu no final do jogo? O Palmeiras perdeu, o Palmeiras ele tava ali rendido na prorrogação, né? Na prorrogação o Palmeiras estava rendido ali, e em nenhum momento o Palmeiras chegou perto de vencer o jogo naquele dia. Em nenhum momento o Palmeiras chegou perto. No máximo o Palmeiras estava segurando um empate, o Palmeiras estava sobrevivendo. Essa que é a realidade. E o Flamengo, cara, é a mesma coisa, assim, entendeu? Não que o Flamengo estava sobrevivendo, porque o Flamengo nem sobreviveu. Aí que tá. O Palmeiras naquele jogo, ele tava sobrevivendo porque ele tava empurrando o placar empatado até os pênaltis. Só que aí o Luan falhou. O Flamengo nem sobreviver, ele tava sobrevivendo. O Flamengo tava em modo suicida. Essa que é a realidade. O Flamengo, ele tava jogando ali de uma forma que não era inteligente. Não era inteligente. E aí as pessoas ficam com esse negócio de que ficou orgulhoso e tal. Eu acho que cada torcedor, cada pessoa pode enxergar da forma que quiser, tem liberdade de enxergar da forma que quiser. Eu, se fosse o Palmeiras no lugar ali, fazendo um jogo igual o Flamengo fez com o Bayern de Munique, eu não estaria orgulhoso com nada. Pra mim não tem orgulho nenhum, porque eu não fiquei orgulhoso do Palmeiras perder do Chelsea. Porque eu tô orgulhoso, porque o time fez um grande jogo. Eu não achei que foi grande jogo naquela época, do Palmeiras, da mesma forma que eu não tava orgulhoso com o 0-0 contra o Porto. Eu vi um monte de palmeirense falando isso. Eu acho que isso é um pensamento muito pequeno. Você ficar falando que ficou orgulhoso porque empatou um jogo. Eu não fiquei orgulhoso que o Palmeiras ficou no 0-0 contra o Porto. Para mim, o Palmeiras tinha que vencer o Porto. É claro que o Bayern de Munique é um time muito, mas muito acima lá do Porto ou daquele Chelsea mesmo que o Palmeiras jogou. Mas eu tô fazendo essa comparação para vocês terem uma noção de que eu particularmente não enxergo dessa forma. E eu não tenho esse negócio de ficar falando que tô orgulhoso se meu time perdeu. Cara, se você perdeu, se você foi eliminado, você tá orgulhoso com o quê? Eu não entendo. Respeito a pessoa que acha isso, mas eu particularmente não entendo. E vamos analisar da seguinte forma. Se o Flamengo ele tivesse chegado perto de vencer o jogo, vamos falar que o Flamengo ele empatou o jogo. Ele empatou com o Bayern de Munique e perdeu nos pênaltis.
Cara, faria muito mais sentido você ficar orgulhoso de você ter empatado com o Bayern de Munique e perder nos pênaltis do que tomar 4 gols, cara. Então, assim, isso me parece muito mais o flamenguista orgulhoso, o flamenguista que tem aquele orgulho de não querer admitir que perdeu, de ter aquele senso de superioridade, de não querer dar o braço a torcer, digamos assim, do que realmente a pessoa sentir isso, porque eu acho estranho. Como eu disse, cada um tem liberdade para sentir o que acha melhor, mas eu não conseguiria sentir orgulho do Palmeiras se ele tivesse tomado 4 gols do Bayern de Munique, entendeu? Então, assim, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu não compactuo muito com essa ideia de orgulho e tal. Para mim, orgulho é você vencer o jogo, cara. Orgulho é você vencer o jogo, se classificar, ou pelo menos você fez um jogo pau a pau e você ficou perto de ganhar. Você empatou e levou para os pênaltis e perdeu nos pênaltis, ou acabou num jogo apertado que você perdeu de 1-0. Gente, o Flamengo tomou 4 gols do Bayern de Munique. E eu tô falando isso aqui sem clubismo nenhum. Não tô falando, não tô tirando onda não, falando um negócio aqui friamente mesmo. Friamente mesmo. Porque a minha onda não é ficar fazendo memezinho, entendeu? O meu canal aqui não é pra isso, entendeu? Meu canal aqui é um canal que eu sou palmeirense pra caralho, eu vou sempre defender o Palmeiras acima de tudo, vou sempre colocar o Palmeiras acima de tudo aqui, entendeu? Sempre vou defender o Palmeiras acima de tudo, só que pra essa Copa do Mundo de Clubes, eu não vou ficar viajando, eu vou falar análise realista do que eu enxergo. E o que eu enxerguei é isso, o Flamengo não chegou perto de vencer o jogo em nenhum momento. Por isso que eu deixei pra fazer esse vídeo no dia seguinte. Então, o Flamengo, o que o Flamengo fez? O Flamengo foi corajoso, verdade, o Flamengo foi corajoso, ele tentou jogar, ele tentou atacar, mas às vezes que o Flamengo atacava, eram as vezes que o Bayern de Munique dava uma segurada no jogo. Então, quando o Bayern de Munique segurava um pouco, tirava um pouco o pé, o Flamengo subia as linhas, né? Começava a atacar. Aí, quando o Bayern de Munique voltava a querer atacar, o Flamengo era totalmente sufocado. Então, assim, o Flamengo ele sofreu muito, mas muito na saída de bola. O Bayern de Munique joga com as linhas muito altas, eles pressionam no nível insano, entendeu? E aquela coisa, os times europeus que enfrentam o Bayern de Munique lá, o Real Madrid e tal, o PSG, esses times que vão enfrentar o Bayern de Munique lá, eles estão acostumados a jogar nessa intensidade. Então na Europa, numa Liga dos Campeões e tal, uma Premier League, eles jogam em nível intenso. Então, qualquer clube brasileiro sofreria. Porém, eu acredito que o Flamengo foi muito displicente. Eu não sei se... Eu acho que, sei lá, a estratégia lá do Felipe Luiz, a maneira que ele montou o time pra jogar, eu acho que foi muito suicida. Porque esse negócio assim, porque a gente tem que jogar, não tem que abrir mão do DNA, beleza. Só que isso aí serve quando o seu time é pau a pau. Quando o outro time tem um nível de investimento muito mais alto, você precisa usar algumas estratégias e ter um pouco de inteligência para poder passar, para poder se classificar. E o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo foi muito sufocado na saída de bola ali do Flamengo, né, na defesa. O Bayern de Munique pressionou demais e forçou muito erro. E aí foi realmente o principal problema do Flamengo nesse jogo, porque eu particularmente acho até que o Flamengo poderia ter arrancado uma vitória do Bayern de Munique. Eu falei isso aqui no canal, porque eu não me surpreenderia se o Flamengo ganhasse. Seria um jogo difícil, mas o Flamengo poderia ganhar. Mas o Flamengo perdeu e tomou esse monte de gol porque o Flamengo não teve inteligência nesse jogo, a estratégia não foi adequada, ao meu ver, né, do Felipe Luiz, não foi adequada, e o Flamengo teve um estilo de jogo suicida. Cara, aquele quarto gol do Bayern de Munique não tem cabimento. Eu não me lembro, eu sempre me esqueço do nome do jogador do Flamengo. Na hora do quarto gol, aquele jogador do Flamengo, que eu não lembro o nome agora, ele saiu driblando no campo de defesa. Cara, isso é um suicídio. Como que você sai driblando no campo de defesa contra o Bayern de Munique, com um time da qualidade do Bayern de Munique? Você sai driblando no campo de defesa, você tá tomando marcação-pressão, tá todo mundo ali te pressionando, cara, dá um chutão. Se fosse um cara do Palmeiras fazendo isso, eu ia ficar puto, cara. Eu ia ficar indignado se o Palmeiras tomasse um gol, que alguém do Palmeiras ali saísse driblando, querendo driblar no campo de defesa. Não, isso é loucura, cara.
Você tem que dar um chutão, dar uma bica pra frente. Ou você dá uma bica, rifa a bola pra se livrar da pressão, recompõe as linhas, aí beleza. Ou então, se você tiver algum cara ali bem posicionado, dá um passe vertical. Faz aquele jogo de ligação direta, lança um passe para armar um contra-ataque. E na realidade tinha até uns caras do lado ali na jogada. Então aquele quarto gol que o Flamengo tomou é um absurdo lá, para eles ali, né? Pros caras, né? Não pra mim que sou palmeirense, mas pros caras ali é um absurdo. Se fosse o Palmeiras fazendo isso aí, eu ficaria indignado. Porque tava 3-2 naquele momento. O Flamengo poderia até buscar, se eles quisessem. Eles poderiam buscar. Mas você tomar aquele gol ali quando tá 3-2, aí matou. Quando fez 4-2, acabou. O Flamengo não pegou na bola, mas o Flamengo não teve nenhuma chance, nenhuma, zero, de fazer qualquer coisa depois que fez 4-2. A chance do Palmeiras era quando tava 3-. Do Palmeiras não, tô viajando, do Flamengo. A chance do Flamengo ali era quando o jogo tava 3-2 pro Bayern de Munique. Se o Flamengo tivesse ali naquele momento do jogo segurado aquele 3-2 e fosse apertando, ele podia brigar por um terceiro gol e fazer 3-3 e levar para uma prorrogação. Aí sim, vamos falar que fica 3-3. O Flamengo perde nos pênaltis pro Bayern de Munique na prorrogação, ou o Flamengo toma um gol ali na pressão do Bayern de Munique e acaba 4-3. Beleza, aí faz um sentido você falar que ficou orgulhoso. Mas o Flamengo, ele errou muito, cara. Então, assim, eu acho que o Flamengo errou muito na saída de bola. O Flamengo fez gol contra. Então, assim, não dá pra você errar tanto contra um time como o Bayern de Munique. Por que o PSG derrotou o Botafogo? Por que o Botafogo derrotou o PSG? Por que o Botafogo derrotou o PSG? Porque o Botafogo fez um sistema de jogo ali, ele fez um jogo defensivamente perfeito. O jogo do Botafogo defensivamente contra o PSG foi perfeito. Por isso que o Botafogo venceu. Então, você errar naquele nível que o Flamengo errou na defesa e com aquela estratégia de jogo suicida, de sair driblando no campo de defesa, tomando marcação do Bayern de Munique, você errar passe. Ou seja, os 4 gols do Bayern de Munique não foram, assim, ao meu ver, tanto mérito do Bayern. Foi mais erro do Flamengo. O Flamengo deu todos os gols para o Bayern de Munique. Claro que a gente pode falar, o Bayern de Munique forçou o erro, beleza. O Bayern de Munique forçou, beleza, mas cara, não dava pro cara do Flamengo dar uma bica pra frente, não dava para dar um chutão, rifar a bola, não dava para fazer outra coisa, ele precisava sair driblando no campo de defesa, o outro cara do Flamengo precisava fazer um gol contra. Então, assim, é gol contra, erro de saída de bola, aquela bola que o Arrascaeta perdeu. O Arrascaeta fez um jogo ruim lá, né, dormindo lá em campo lá e tal, e aí o cara chegou, roubou a bola dele. Então, gente, é muito erro. É tudo bola perdida no campo de defesa. Tudo bola perdida. E aquela coisa, contra esses times, Real Madrid, Bayern, PSG, você não pode errar. Por isso que o Botafogo ganhou do PSG, porque ele fez um jogo defensivamente perfeito, ficou fechado, não se arriscou, não se expôs e ficou só no contra-ataque, acertou uma bola e ganhou o jogo. Não dá. Infelizmente, você tem que ter estratégia e inteligência para jogar contra esses times, porque os times aqui do Brasil, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, eles não jogam com esse nível de intensidade os 90 minutos que esses times jogam lá. Então na Europa, esses times estão acostumados a marcar, pressão, é um nível de jogo muito intenso. Então se você não entrar ali com muita inteligência, sabendo o que você vai fazer, e principalmente se você cometer erros, não dá. Não dá. Então eu acho que, assim, eu entendo lá o flamenguista que tá falando que fica orgulhoso, mas eu não enxergo dessa forma. Se fosse o Palmeiras, eu não ia estar orgulhoso coisa nenhuma. Se o Palmeiras fosse eliminado tomando 4 gols, eu ia estar muito chateado, decepcionado, e não ia estar falando nada que tô orgulhoso, nada do tipo. Mas entendo se eles acham isso, aí é problema deles, né? É problema do flamenguista. Eu acho que o Flamengo errou muito na defesa e isso foi fatal. Erro de saída de bola, tendo bola roubada no campo de defesa, errando passe e fazendo gol contra. Então todos os gols foram jogadas ali que o Flamengo errou individualmente, né? Os jogadores erraram individualmente. E cara,
Em nenhum momento o Flamengo chegou perto de vencer o jogo, ele tentou jogar ali. Quando o Bayern fez o 3-1, né? O Bayern dá uma afrouxada, aí o Flamengo pressiona um pouquinho e consegue aquele pênalti. Aí quando faz o 3-2, o Bayern volta a apertar e faz outro gol. Então a impressão que dava é que se o Bayern quisesse, ele fazia 4, 5, 6. Se ele ficasse apertando os 90 minutos e jogando, pressionando, o Bayern faria quantos gols ele quisesse. Essa é a impressão que dá, né? E realmente é um adversário muito duro, né? É um adversário muito forte e o Bayern controlou o jogo todo. Em nenhum momento o Bayern correu risco, em nenhum momento o Bayern de Munique ele correu risco de perder, nada. Em nenhum momento o Flamengo chegou perto assim de empatar. Né, tanto que teve aquele pênalti ali que bateu no braço do cara, né? Enfim, mas eu acredito que foi um jogo que, ao meu ver, o Flamengo poderia fazer melhor. Entendeu? Eu acho que o Flamengo poderia fazer melhor. O Flamengo teria até condições de empatar o jogo, levar para uma prorrogação. Eu acho que ter tomado 4 gols escancarou a estratégia que não funcionou, escancarou os erros na defesa, erro de saída de bola, tudo erro do Flamengo. E não sei se os caras ficam nervosos, eu não sei, mas o Flamengo errou, ponto. O Flamengo errou muito e não tem como você falar que o Flamengo jogou bem ou que ele fez um jogo de se orgulhar tomando 4 gols. Pra mim isso não funciona. Se fosse o Palmeiras no lugar, eu criticaria aqui no canal e falaria que pra mim não tem nada de orgulho e tal, mas aí cada um pensa o que quiser, né? Enfim, o Bayern de Munique foi muito superior, controlou o jogo, em nenhum momento correu risco de perder. O Flamengo tentou jogar, fez um jogo muito arriscado, muito suicida, né? Se abrindo pra caramba e driblando no campo de defesa, fazendo gol contra, muito suicida. Um jogo muito suicida, um jogo muito displicente, correndo muito risco desnecessário contra um time que tem muita qualidade e que não vai perdoar falhas individuais como o Flamengo cometeu. Beleza? Galera, essa é a minha análise, seja você palmeirense, seja você flamenguista, quem quer que esteja me assistindo. E é isso, eu acho que o Flamengo ficou muito distante, não chegou nem perto, e é preocupante, né? É preocupante no sentido de a gente ver que times que têm muito dinheiro, muita condição aqui na América do Sul ainda sofrem lá, né? Mas é o que eu tô falando. O Botafogo venceu o PSG porque ele não fez o jogo do Flamengo. O Botafogo fez outro tipo de jogo e funcionou, entendeu? Por isso que eu falo que você tem que ter muita concentração nesses jogos, tem que entrar com uma estratégia muito clara, evitar correr risco e não pode errar. Tem que fazer uma partida defensivamente próxima da perfeição. E o Flamengo errou demais e pagou por isso. Bom, é isso. Seja você palmeirense, seja você flamenguista que assistiu esse vídeo, ou torcedor de outros clubes aí que está acompanhando a Copa do Mundo de Clubes, eu estou falando de outros times aqui também no canal durante essa competição, depois eu vou voltar só com o conteúdo do Palmeiras mesmo, beleza? Se você não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta o que você achou desse Bayern de Munique 4 e Flamengo 2, até o próximo vídeo e avante palestra!